Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 285 que vai ao ar no domingo, dia 2 de novembro de 2025. Ou seja, já começam as músicas de Natal, Mariah Carey tocando nas lojas, Roberto Carlos vindo para o seu especial de final de ano e nós aqui voltando em vários assuntos tributários que no Brasil parece que as coisas se resolvem, mas no final das contas as coisas não se resolvem. E hoje a gente precisa falar da restrição trazida pela Receita Federal para a exclusão das subvenções do Imposto de Renda da CSLL. Mas antes de falar sobre esse assunto, se você curte tributologia, por favor, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal para receber as informações. Se você efetivamente está ouvindo na sua principal plataforma de podcast, também faça a avaliação em tributologia para que mais pessoas possam saber que nós estamos aqui semanalmente trazendo informação tributária de qualidade. Bom, senhoras e senhores, a novela das subvenções continua no Brasil. A Receita soltou 4 soluções de consulta vedando a exclusão do crédito presumido do Imposto de Renda e da CSLL desde 2024, quando entrou em vigor a Lei 14.789, que é a Lei das Subvenções. E o interessante das soluções de consulta é que o fisco ele expressamente afirma que o precedente do STJ, que foi favorável aos contribuintes, não se aplica às subvenções, não se aplica a esse tipo de benefício fiscal. E olha que loucura, nas soluções de consulta fica claro que é necessário o acréscimo patrimonial para excluir os valores desses benefícios das bases de cálculo do Imposto de Renda da CSLL em períodos anteriores a 2024. Essa restrição, de fato, não está abrangida pelo STJ e não está abrangida pela Lei 12.973. Mas, efetivamente, esse entendimento adotado nas 4 soluções de consulta, que é vinculante para a Receita Federal, para todos os auditores fiscais do país, vai trazer mais briga pela frente. O contencioso tributário, ele não acaba nunca. Então, nesse Tributologia, a gente vai abordar aqui o conteúdo das soluções de consulta 202, 216, 223 e 224 da Coordenação Geral de Tributação, COSIT. Bom, essa discussão da tributação dos incentivos fiscais, ela é um foco do Ministério da Fazenda já há muito tempo. A Receita Federal, o governo federal, vedou a exclusão de vários benefícios, permitindo a apuração de crédito somente. Com essa medida, a Receita Federal garantiu uma arrecadação de mais de 20 bilhões de reais. A grande verdade dos fatos é que a Receita está mais preocupada com arrecadar do que qualquer outra coisa. O grande problema é que nós temos precedentes no STJ que são favoráveis aos contribuintes. O precedente principal foi o julgamento dos embargos no recurso especial número 1517492. Embargos no recurso especial 1517492. E a grande verdade dos fatos é que a decisão do STJ deveria prevalecer mesmo após a Lei 14.789. Por quê? Porque o fundamento da decisão do STJ é o Pacto Federativo. Veja, a lógica da exclusão da subvenção da tributação é o respeito ao Pacto Federativo. É importante chamar a atenção também que esse julgado, esse precedente lá do STJ, esse originário, ele é de 2017, tá? Mas em 2023, o assunto foi discutido novamente e o STJ entendeu que esse entendimento ele não serviria para os demais benefícios, somente para o crédito presumido, né? Nos outros benefícios, como redução da base de cálculo, etc., você tem uma desoneração, gerando um benefício negativo. Eu já acho que essa decisão do STJ foi política, não tem fundamento. Benefício é benefício, todo benefício deve ser excluído e Pacto Federativo é um só. O Pacto Federativo ele é impactado quando há tributação pela União sobre um benefício fiscal concedido pelo Estado. Não importa o tipo de benefício, é totalmente irrelevante o tipo de benefício, né? O STJ, entretanto, né, entendeu que a decisão de 2017 prevalecia, mas os outros benefícios
outros tipos de subvenção para investimento, por exemplo, você tinha que preencher os requisitos específicos do artigo 30 da Lei 12.973. Foi o tema 1182, eu cheguei a falar sobre isso aqui no Tributologia, né? Foi recurso repetitivo, pacificou o entendimento e etc. Então, preenchidos os requisitos do artigo 30 da 12.973, efetivamente é possível a exclusão do imposto de renda e da CSLL das subvenções para investimento. E agora a Receita vem vedando, né, a exclusão de forma ainda mais restrita que a Lei 14.789, que é o pior de tudo, né? O que acontece? A solução de consulta, as 4 soluções de consulta, elas resumidamente falam o seguinte: olha, para fatos tiradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 24, como não há previsão legal, não é autorizada a exclusão do lucro real das receitas decorrentes de subvenção para investimento, inclusive as decorrentes de incentivo fiscal do ICMS, que sejam outorgadas como crédito presumido. E aí eu sempre também, assim, vamos combinar, vai. É solução de consulta, cara. Para que a empresa vai perguntar? A Receita Federal atualmente vai responder não para tudo. Eu vou ter que tributar? Vai. Eu posso excluir? Não. A Receita Federal só quer saber de arrecadar, vocês não estão entendendo. O momento atual do Brasil é de arrecadação. O mês de outubro fechou com um déficit nominal de 4 vezes o esperado. Ou seja, o governo federal está absurdamente passando pires. Se você pergunta se vai tributar ou não, a resposta vai ser sim, você vai ser tributado. Se eu posso excluir ou não, a resposta vai ser não, você não vai excluir nada da base de cálculo. Se o governo federal pudesse, tributava 100% de tudo. A verdade dos fatos é que o momento é ruim para você fazer uma pergunta. Tudo que você fizer de pergunta, a resposta vai ser ruim. Enfim. A solução de consulta, então, segue, inclusive, né, um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, no sentido de que a decisão do STJ, né, ela não foi proferida sobre recurso repetitivo. O entendimento dos embargos no RESP 1517492 não pode ser automaticamente aplicado, né? Por quê? Porque a lei que vige é a 14.789, que revogou a lei anterior. Então o que acontece? A lei posterior alterou a situação jurídica, né? Então, efetivamente, no caso concreto da solução de consulta, havia um crédito presumido de ICMS de 7%. E a pergunta foi: o entendimento de 2017 se aplica? A Receita falou que não. Não, porque a lei mudou, né? O que é um absurdo. Por quê? Porque a decisão do STJ leva em consideração a questão do Pacto Federativo, que não mudou. O Pacto Federativo é o mesmo, inclusive a cláusula pétrea, não pode mudar, né? Mas enfim, e com relação ao acréscimo patrimonial, a solução de consulta deixou claro que a exclusão efetivamente só vai acontecer se efetivamente... vamos lá. A solução de consulta diz claramente o seguinte: para a exclusão da parcela do lucro líquido, que equivale ao acréscimo patrimonial, né, só pode haver se houver a correspondência entre o acréscimo patrimonial e as transferências de recursos que sejam enquadradas como subvenções para investimento, né? Ou seja, é restritivo aquilo que a lei diz, né? E a pior de todas, na minha opinião, das soluções de consulta, é que uma delas foi uma empresa, que também não vem nem ao caso, ela só vem perguntar o seguinte: eu tenho redução da base de cálculo do ICMS. Eu posso fazer exclusão respeitando os requisitos do artigo 30 da 12.973? A decisão da STJ disse isso. A lógica era expandir a atividade e compor reserva de lucro. E a Receita falou que não. Ou seja, que não. Essa restrição do acréscimo patrimonial é uma novidade que não está nem na lei nem na decisão. Veja, a decisão do STJ não exige acréscimo patrimonial. Não exige. Essa condição trazida pela solução de consulta, ela é frontalmente contrária ao que diz o STJ. É a Receita restringindo um crédito que já foi reconhecido judicialmente, que já foi reconhecido em sede de recurso repetitivo e que efetivamente não pode prosperar. Veja,
Ah, Gabriel, mas existem dois tipos de subvenção: positiva e negativa. Nesse caso, essa distinção é relevante? Não, não é. Exigir que houve um acréscimo patrimonial para benefício como isenção, benefício como redução de alíquota ou de base de cálculo, que é de grandeza negativa, ou seja, que você baixa a despesa, é um absurdo. É um absurdo. Sabe? Então, assim, a Receita não pode exigir um requisito, porque efetivamente não tem como provar isso. Não existe prova para isso. Entende? Então, assim, o tema 1182 está sendo violado pela solução de consulta da Receita Federal. Esse é um ponto muito relevante, sabe? E assim, a Lei 14.789, ela não pode limitar o direito de dedução das subvenções. Veja, a interpretação da Receita ou a lei não podem inferir o Pacto Federativo, como eu já disse. O Pacto Federativo, ele é cláusula pétrea. A lógica é a cláusula pétrea. Então, senhoras e senhores, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: a gente vai ter necessariamente mais contencioso. Eu já tenho recebido no meu escritório vários casos de glosa de crédito, mesmo de auto de infração. Sabe? Então, assim, tem decisão favorável já ao contribuinte no próprio CARF, né? Tem decisão no judiciário. Agora, o STF tem hoje o tema 843, a ADI 7751, a ADI 7604, a ADI 7622 para julgar esse assunto. Como que o STF vai julgar? Eu tenho um medo enorme, porque o STF tem julgado numa sistemática pró-fisco. E essa sistemática pró-fisco não interpreta o direito tributário, interpreta a vontade da União arrecadar. Então, assim, tecnicamente, eu acredito que o STF deve manter a proteção do Pacto Federativo, porque é cláusula pétrea. Eu vou acreditar nisso fielmente. Mas, enquanto o STF não regula o assunto, né, a gente vai aplicar o tema 1182. Essa restrição trazida pelas 4 soluções de consulta, ela é uma restrição inconstitucional acima de tudo. Ela não é só ilegal. Ela é inconstitucional, porque fere o Pacto Federativo. Então, anote aí, as soluções de consulta 202, 216, 223 e 224 da COSIT violam a Constituição. O direito de excluir da base de cálculo do RPJ e CSLL as subvenções de acordo com os requisitos da lei, ok. Foi o que disse o STJ. Daí em diante, a Receita está usando de um instrumento interpretativo para restringir um direito que o contribuinte possui. E isso realmente é um absurdo, cabendo ao judiciário se manifestar sobre o assunto. E é por isso que eu falo. Eu confesso que, assim, muita gente me pergunta, Gabriel, o contencioso vai diminuir? Considerando a quantidade de besteira que a interpretação trazida pelo poder público faz, eu não estou falando só da Receita Federal, mas estadual, municipal, cobrança indevida, lei inconstitucional, enfim, considerando a quantidade de besteiras que são feitas, o contencioso não acaba nunca no Brasil. Porque é uma irresponsabilidade enorme do poder público. E é esse o fundamento que eu trago para vocês para dizer, olha, aqui vai ter contencioso. Vamos para a briga. Bom, espero que você tenha gostado. Esse foi um Tributologia bem mais profundo no assunto, um assunto que poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas discutem, mas para as empresas de lucro real isso é muito importante, principalmente aquelas que gostam de benefício fiscal. Bom, espero que você tenha pelo menos entendido o problema e eu estou sempre à disposição para tirar suas dúvidas. Me siga lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @GabiQuintanilha. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande e semana que vem tem mais Tributologia. Tchau, tchau, galera.